Ó, ainda não foi depenado. Se fazer a barba. Põe esse daqui, amor. Ah, é? Eu tenho microfone agora? Tem. Pra onde que eu olho? Oi, queridos e queridas. Ai. Então, tá difícil, tá difícil. Oi, queridos e queridas. Então, como prometido, a gente veio fazer unboxing. Como prometido, a gente veio fazer unboxing para vocês. O Biano fez algumas comprinhas de livros, o unboxing é dele, só que hoje chegou uma caixinha por aqui. Então eu vou abrir também. Na verdade, eu fui convidado para fazer um unboxing. Foi. E aceitou. Tá gripadão, viu? Então tá meio. Aqui, amor. Boa, Cuidado só com o microfone. tá bom. Ai. Ele tá passando no lugar correto. Enquanto ele vai abrindo, eu vou abrindo o meu aqui, tá? Na marra mesmo. O que será esse meu aqui? Caixa aberta. Aberto? Esse meu tá quase. Ah, verdade, eu comprei esse daqui porque vocês me indicaram aqui, tá? Mário Benedetti, A Borra do Café. Você conhece esse autor, amor? Eu não conheço, Não conhecia. não. Então, falaram que é muito bom. Será que você consegue abrir assim? Acho que eu vou precisar de sua ajuda. Benedetti nos conduz com humor e lirismo às suas aventuras e desventuras, tenham sido elas vividas ou inventadas. Essa é da Alfaguara, né, que é do grupo Companhia das Letras, aquelas brochuras deliciosas da Alfaguara. Parece que tá ruim a luz aqui, né? Bom, mas é o que a gente dá conta hoje. Pode mostrar os seus, amor. Então tá, o primeiro que vai sair, eu não vou, naturalmente, vou na ordem que eles vieram, tá? Bom, o primeiro é A Ciência e as Ciências, da Unesp. Vou ensinar você. Deixa eu ensinar você. Sim, Ó, tá vendo aqui a emenda? sim, Você pega de um lado e do outro, aí você puxa pra fora. perfeito. Então, abrindo. Só que esse aqui tá fininho, né? Cuidado, amor, não é tudo, é só um Só um pedaço. pedacinho, tá? Tá, Aí. então esse livro A Ciência e as Ciências, ele, assim como outros que possivelmente sairão aqui, é de um interesse meu de estudo pela filosofia e história da ciência ultimamente. Então eu estou bem ligado a isso. Eu venho lendo alguns físicos, alguns astrofísicos, enfim, tenho lido livros nessa direção. Então segue esse A Ciência e as Ciências, do Gilles Gaston Granger, da editora Unesp. Legal. Próximo, um livro também pequenininho, do Jacques Rancière, O Inconsciente Estético. Esse livro diz respeito também a uma outra área Esse não dá. conhecimento que essa já é mais antiga na minha trajetória enquanto, não posso dizer ainda filósofo, é uma palavra muito pretensiosa, enquanto estudante de filosofia. Essa é uma área que eu venho estudando desde que eu entrei no mestrado, enfim, eu sempre fiz parte de linhas de pesquisa em estética e filosofia da arte, e esse é um autor assim que eu tenho pouco conhecimento dele. Então, querendo ampliar o conhecimento do Rancière, esse é um dos livros dele, pela editora 34. Mostra um pouquinho dentro, amor. Só pra dar uma olhada. Aham. Legal. Aquelas folhas amarelas, né? Uma ótima diagramação. Bom, dando sequência,
Esse é mais um do Jacques Rancière, A Partilha do Sensível, também pela editora 34. Bom, ele tem não dá para abrir do jeito indicado pela Laura, do jeito oficial da Laura. Então, eu vou abrir do jeito não oficial. E é a mesma folha amarela, a mesma diagramação, né? É um livro bem fininho também. Isso é um diferencial de livros filosóficos, né? Geralmente são calhamaços e tal. Esse é um livro bastante modesto nesse sentido. Vamos ver qual é o próximo. Esse já é um livro quantitativo. Já veio até, esse me ajudou aqui, ó. O plástico veio rompido, mas só o plástico, não é nenhum problema. Introdução à Lógica, do César Mortari, que é lá de Santa Catarina, da Universidade Federal de Santa Catarina, pela editora UDESP. Esse livro também diz respeito a esse meu interesse na área de filosofia da ciência. Na verdade, lógica e filosofia da ciência, na filosofia, andam bastante juntas, então, naturalmente, eu vou chegar na lógica muito em breve. Daqui a pouco eu termino minhas leituras sobre filosofia da ciência e chego na lógica, que na verdade eu já tinha lido durante a graduação, mas é um estudo que eu vou retomar, porque é uma área bem específica da filosofia, que inclusive os filósofos durante a graduação se afastam um pouco, porque chega uma parte da lógica que diz respeito à matemática, o sujeito entra no curso de filosofia pensando assim, eu nunca mais vou ver matemática na minha vida. Quando chega no terceiro período, tem uma disciplina de lógica simbólica, que é cálculo de predicados. E aí a coisa fica um tanto quanto problemática, mas a gente tem que saber também. Como que é dentro, amor? Parece que a página é branca. Esse é a página branca, né? Alguns livros da Unesp são de página branca. Uma letrinha, gente! Miúda! Esse é aqueles que você tem que parar e debruçar mesmo sobre ele, e não tem atalho, não tem outra saída. Ou você estuda lá os cálculozinhos de predicados. Mostra isso, amor. Que coisa insuportável. Estudar matemática de novo, depois de estudar filosofia e achar que nunca mais ia ver matemática, mas segue. Próximo livro. Voltando ao tema de filosofia e história da ciência, esse é O que é Ciência, do Chalmers. É um livro bastante conhecido. E essa pessoa aqui? Ah lá. Gente, é aquele cachorro da história sem fim, não tô entendendo isso aí não, amor. A capa é bem humorada, mas o livro é um livro muito indicado para quem está fazendo isso que eu estou fazendo nesse momento, estudando história e filosofia da ciência, né? Quer dizer, aqui trata-se de uma abordagem filosófica do desenvolvimento científico, então parece ser um livro fundamental, né? Quer dizer, um livro de divulgação científica e filosofia ao mesmo tempo, publicado pela editora Brasiliense. Já é um livro que circula há muito tempo, né? Um livro bem conhecido e que eu não tinha nem conhecimento acerca do livro, é recente, e eu não tive contato nem na graduação com esse livro. Eu nunca ouvi falar. Vamos ver como é que ele é por dentro. Esse não tem aquilo também, né? Tem, mas é muito forte o plástico. Olha só. Eu de olhar eu já sei que o plástico é insuportável. Só que eu trouxe um instrumento. Você tá com a faquinha, né? Uhum. Beleza. O que é a ciência? Afinal, veja, também um hábito muito recorrente nos livros de filosofia, dos livros de ciência, também não ter esse cuidado com às vezes a preocupação é muito com o conteúdo, o que é razoável, mas tem que ter também uma preocupação com a forma, né? É importante que a leitura seja confortável, e isso talvez chamasse a atenção de um número maior de pessoas para ler, né? Então, fica aí, editora Brasiliense, O que é a Ciência, afinal, do Chalmers.
Próximo livro. Eita, essa caixa tá recheada, hein, Essa amor? tá, ainda tem mais. Também do Jacques Rancière. Esse sim eu estava com muita expectativa de lê-lo, porque aqui nesse livro Aísteses, que significa estética, né? Aqui estão assim, os postulados estéticos mais importantes do mesmo Rancière, dos livros anteriores. Esse livro eu tinha mesmo Esse dá, amor. muita expectativa de lê-lo. Você quer fazer para mim? Fácil. Oba! Facilidade, hein? É a manha. Técnica, né? Que livraço, hein? Esse eu gostei muito, inclusive é da editora 34, Aísteses Jacques Rancière, né, seguindo essa ideia. Geralmente os livros da 34 são livros muito bem traduzidos, muito bem tratados graficamente, e essa é aquela folha amarela bem mais desejável para leitura, né? E o livro, olha lá, é escrito, olha aqui que interessante. Vai. Gente, mas é diferentão, hein? Qual o tamanho dessa margem? É a margem, né? Tem uma diferença. Sabe por quê? Geralmente os leitores de filosofia amam escrever aqui do lado as ideias, as observações, né? Isso é uma coisa que literatura isso. Que eu particularmente faço muito, né? Muitos livros meus são marcados dessa maneira. Ó, é um espaço para comentários. Que Jacques Rancière, Aísteses, que significa estética, pela editora 34. Ele tem um subtítulo, né? Cenas do regime estético da arte. Né? Estética e filosofia da arte são ciências que são chamadas do mesmo nome dentro da filosofia. Que legal. Que legal. Tem mais. Aqui, mais um livro ligado à lógica e à filosofia da ciência. Esse é o livro do Karl Popper, A Lógica da Pesquisa Científica. Ele vai seguir essa mesma direção de discutir como procede a ciência dentro da filosofia, como que a ciência é discutida com a filosofia. É importante ressaltar que esse tipo de livro ele é publicado também pelo fato de que a filosofia ela não tem um objeto específico, então ela lida com outros objetos. Portanto, a ciência e a própria lógica é um objeto da filosofia, né? Daí a importância dessas publicações. É um livro publicado pela editora Cultrix, do Karl Popper. Que legal. Você quer abrir, por favor, para a gente ver? A emenda dele tá aqui em cima, tá vendo? Ah, e tem uma outra técnica, né? Que é por cima. Tá vendo? Olha só. É só pegar a emenda, né? A emenda é mais frágil. Isso dá pano pra manga, né? Dá. A emenda é mais frágil, né? Sim. Cuidado pra não ficar remendando. E esse também, ó, apesar de ser um livro assim, a capa é bacana, tem uma orelha dos dois lados, mas tem aquele mesmo problema, né? A escrita, a folha branca, a diagramação parece até ser boa. Olha lá, ó, mais lógica aqui para a gente estudar um pouquinho e saber um pouco mais do pensamento matemático dentro da filosofia. E acho que por fim, o último dessa sessão, seguido também essa discussão dentro da lógica e filosofia da ciência contra o método do Paul Feyerabend. Que show! Esse livro também da editora Unesp. E Esse dá, amor, para abrir assim. Esse eu vou seguir o método Laura de abrir livros. Aqui, consegui. Que bonito esse, hein? Esse é bem bonito. Esse sim, folhas amarelas, né? Ó, a leitura fica bem confortável. A letra não é tão pequena como dos anteriores. E aqui
está dizendo aqui, contra o método é mais do que um livro, é um acontecimento, né? Nossa! Esse autor, ele tem assim ele trabalha com as entropias, então Explica para as pessoas, ele né? O que são as entropias? ele tem, geralmente uma entropia é uma posição que desestabiliza sistemas, né? Então, um desestabilizador de sistemas, ele é considerado por vezes, algumas teses dele, ele é considerado um anarquista dentro em relação aos sistemas filosóficos, né? Ele é aquele que vem no que está estabelecido e começa a Desestabiliza limar as isso, bases. e daí aí é isso que vai dizer o Thomas Kuhn, que é um outro autor que trabalha com a filosofia da ciência. Recentemente eu li A Estrutura das Revoluções Científicas, né? Vai dizer que isso destabiliza os sistemas, ou melhor, desestabiliza os paradigmas, e a ciência avança nesse sentido de reconstruir enquanto paradigmas, enquanto narrativas. Isso talvez seja E bem como é que é o importante. nome do sujeito? Paul Feyerabend. Certo. Ah, que bacana. Nossa, e essa capa, gente, ainda tem um relevo, tem uma textura. Ah, essa sim, essa é uma capa mais Incrível. sensível, né? Bem bacana, gostei também bastante desse livro. Que bom. Obrigada por você ter vindo aqui, mesmo com gripe, Eu que agradeço, é sempre uma honra. que as pessoas gostam quando você aparece, dá um alô e dá também uma outra perspectiva assim de leitura, né? Que é meio uma leitura de nicho, né? Sim. É muito, muito legal isso, né? Então, um beijo para vocês e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.